Olá, continuando com a nossa série de vídeos, hoje eu vou entrar no que eu chamaria de uma aula 1,5 de TAD, porque eu vou cobrir um material um pouco mais extenso sobre a nossa cognição do que eu cobria no curso inicial. O curso inicial tinha uma limitação bastante severa de horas-aula, ele foi planejado com um currículo extenso demais para 2 horas de aula por semana, que é o que ele tinha. Então eu tinha que parar esse assunto nesse ponto. Mas não dava para discutir o porquê a gente erra tanto, mesmo porque no começo do curso eu ainda não conhecia e muitas das respostas que eu vou apresentar para vocês nos próximos vídeos não eram conhecidas, não tinham sido propostas. Então tem um tanto de material novo agora em alguns vídeos para frente. Não hoje. Mas então eu resolvi fazer uma aula 1,5 de TAD, que é antes da aula 2, e eu vou colocar essa aula 1,5 vai ter vários vídeos também. O que eu vou falar hoje é basicamente é também uma espécie de erro de raciocínio, mas ele já é bastante mais sofisticado, não é alguma coisa com que a gente se preocuparia tanto. O primeiro desses são dois casos que eu vou contar nesse vídeo de hoje. Depois a gente vê outras questões na próxima aula. O primeiro caso que eu vou contar para vocês hoje é de um efeito que foi chamado de conservatismo. Não tem nada a ver com opinião política, com conservadores liberais. Na verdade, é um efeito que existe em todas as pessoas, que é o fato de que quando nós temos uma opinião, nós temos uma tendência bastante forte a conservá-la. E a conservá-la mais do que deveria ser o caso. Certo? Então, o artigo original que propôs o termo conservatismo, do Philip Zen Edwards, se eu não me engano, em 66, ele fez um experimento bastante simples. Suponha que eu tenho 2 sacos que estão cheios de fichas. Num saco eu tenho 700 fichas vermelhas e 300 fichas azuis. No segundo saco, eu tenho o contrário. 700 fichas azuis e 300 vermelhas. Eu não sei qual... Eu tenho esses 2 sacos, eu pego um deles e eu não sei qual dos 2 é. Tem chances iguais iniciais de ser qualquer um dos 2. Ok? Eu tiro 12 fichas de dentro desse saco. Eu verifico que 8 são vermelhas e 4 azuis. É, portanto, mais provável que esse seja o saco que tem mais fichas vermelhas. Mas posso ter dado o azar de pegar mais fichas vermelhas no saco que tem mais azuis. Eu não sei. A pergunta que foi feita para as pessoas desse experimento é: qual é a chance de que você esteja tirando fichas do primeiro saco, aquele que tem mais vermelhas de fato? As pessoas, ao responderem instintivamente sobre esse problema, davam uma chance ao redor de 70%. Se você fizer realmente a conta, ver as chances de saírem essa proporção de 2/3 em 12 de um saco e do outro, e resolver o problema de probabilidade associado a essa questão, você vai ver que a resposta correta é, na verdade, 97% de chance de que você tenha tirado essas fichas do saco onde a maioria é vermelha. A gente partia de 50%. As pessoas deviam levar até 97%, como elas levavam apenas até 70%, a conclusão dos autores foi que elas estavam conservando a opinião muito mais do que elas deveriam e não alterando tanto quanto realmente as regras de probabilidade dizem que a gente deve alterar. Da mesma forma, um estudo posterior estabeleceu que existiria algo que eles chamaram nesse estudo de primacy effect, um efeito do que vem primeiro. Eles também usaram fichas, só que eles fizeram um experimento em que eles queriam que as pessoas verificassem que 2 tipos de fichas, qual das duas era mais provável, era mais comum dentro de um saco. Mas no experimento, no total de número de fichas que as pessoas tiravam, eles fizeram artificialmente, eles alteraram o problema para que saíssem números iguais de fichas. Só que na primeira metade, as fichas saíram, se você tivesse 2 tipos A e B, as fichas saíram muito mais da A, e na segunda metade, depois que você já tirou metade das fichas, começavam a sair mais da B.
No final, saíam em números iguais da A e da B. Mas o fato é que, como as pessoas viam inicialmente que a A era mais comum, elas começavam a avaliar que havia mais fichas do tipo A dentro daquela urna. E mesmo os dados totais mostrando em números iguais, as pessoas no final achavam que sim, havia muito mais da A. Porque essa impressão inicial contava mais do que as informações subsequentes. Era necessário que você tivesse um padrão a favor da B por muito mais tempo, ou seja, ter bastante casos a favor da B e a B sair muito mais nessa segunda metade, compensando e no total sendo muito mais B do que A, para que as pessoas pudessem achar que era na verdade 50-50 e compensar a opinião inicial. Ou seja, existem evidências, e nós vamos voltar a discutir isso mais para frente, de que quando a gente tem uma opinião, a gente tende a mantê-la. Mesmo em situações sobre as quais a gente não tem nenhum interesse, como num exemplo de livro de estatística sobre se tirar fichinhas de uma urna. Ok? Bom, era isso nesse vídeo de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.